Bom, então esse é um curso de gerenciamento de riscos ocupacionais relacionado à nova norma regulamentadora 01, que passa a entrar em vigor dia 10 de agosto. Teve o adiamento, e por essa razão também, em função das pandemias, esse curso ele não está, como a gente havia previsto, totalmente EAD assíncrono, onde várias pessoas pudessem é, é, acessar simultaneamente. Por que que a gente optou por fazer esses cursos pilotos? Porque como é um assunto novo, onde as pessoas têm muitas dúvidas, a gente não tinha ainda maturidade suficiente para já estar organizando um curso que a pessoa navegasse sozinho, que não tivesse uma interação mais restrita. Bom, qual que é o objetivo desse curso? Então, capacitar os profissionais da área de SST, né, a interpretar em primeiro lugar. Então, entra muito a questão de ler e interpretar o texto legal, isso é fundamental, né? Então, a gente tem que saber exatamente o que está escrito, o que está interpretado, porque muitas vezes eu percebo que a intenção de quem fez o texto era uma e as pessoas interpretam completamente diferente. É claro que o texto fala por si só, mas às vezes a pessoa está interpretando muito em função de experiências próprias, em função da NRs anteriores e assim por diante. E aplicar essa NR1 sob a norma de gerenciamento de riscos ocupacionais e implementar o programa de gerenciamento de risco em diferentes organizações produtivas, aqui não só processos de produção de bens, mas também de serviços, embora o foco maior que eu vou dar ao curso é empresas de pequeno e médio porte. Claro, tudo que a gente vai falar aqui serve para qualquer organização, 80%, mas eu vou dar uma atenção em particular às empresas de pequeno e médio porte, aquelas que não têm serviço especializado de saúde e segurança. Outra questão, o conteúdo, né? Ele vai ter uma primeira aula que vai versar sobre conceitos e princípios básicos sobre gerenciamento de risco. Por que que a gente vai começar com essa aula de fundamentos? Eu tenho observado que muitas pessoas têm dificuldade em entender o que está sendo solicitado na norma, porque às vezes está com conceitos antigos. Então a norma ela muda alguns conceitos, alguns princípios. Então se a pessoa não tiver bem claro esses conceitos, ela pode não ter uma interpretação adequada do texto legal. Depois que dessa aula de hoje, que vai ser esses conceitos, nós vamos fazer uma análise e interpretação da NR1. Então, vocês vão pegar o texto da NR1 de hoje para amanhã, relê-lo, quem não leu ainda, pelo menos reler com os olhos mais críticos e levantar algumas dúvidas que eu vou colocar no final para amanhã a gente fazer uma discussão e tirar várias dúvidas. Eu fiz a compilação de inúmeras dúvidas que apareceram durante webinars e outros seminários que eu apresentei, e, de uma certa forma, cataloguei essas dúvidas em grupos, né, em categorias. Então, pelo menos, se vocês não trouxerem dúvidas, eu vou abordar aqueles pontos que eu vejo que são mais controversos. Na terceira aula, a gente vai discutir como que são as estratégias para implementar esse gerenciamento de riscos nessas diferentes organizações, né? E na quarta aula, que vai ser sexta-feira, nós vamos discutir em detalhes um dos aspectos mais importantes da NR1, que são os critérios de riscos, ou os critérios para se avaliar riscos, se o risco é aceitável, como que eu vou, a partir do nível de risco, priorizar ações de prevenção e como que eu vou tomar decisão. Aí nós vamos ver todos os procedimentos de estimar risco e também discutir questão de matriz de risco. A norma te dá uma certa flexibilidade, mas não significa que você possa também fazer qualquer coisa. Então, nós vamos pegar exemplos bem concretos. Esse é um ponto que merece uma atenção especial. Na quinta aula, nós vamos discutir basicamente a questão de identificação de perigos e avaliação de risco,
mais em relação às estratégias. Obviamente, esse curso ele não tem pretensão de ensinar conteúdos técnicos para vocês. Por exemplo, se a pessoa não sabe, não conhece sobre trabalho em altura, como se identifica os perigos e riscos e como que se faz a prevenção, não é nesse curso que nós vamos ensinar isso. A mesma coisa, nós não vamos ensinar aspectos da NR9 ou de ergonomia. A gente vai partir do pressuposto que o pessoal tem uma formação básica mínima para entender o que a gente vai apresentar aqui. Na aula 6, né, vai ser justamente a grande novidade da NR1, mesmo para aquelas empresas que já possuem sistemas de gestão, onde nós vamos discutir essa questão do que é esse inventário de riscos, né? Esse inventário de risco, às vezes documento unificado de prevenção, isso já é uma prática muito usual em vários países, principalmente nos países europeus, que a gente acabou adotando aqui na nova NR1. Aí, a sétima aula, a gente vai focar alguns aspectos sobre controle de riscos, tipos de medidas preventivas, né? Destacando alguns aspectos, e finalizar o curso com um plano de ação, né? E discutir a questão do plano de resposta à emergência, embora esse assunto, plano de resposta à emergência, a gente vai citar apenas de passagem, porque isso daí já é objeto naquelas empresas que têm estão sujeitas a situações de emergência por questões ambientais, ela já tem que ter esse plano de resposta ou, eventualmente, já tem o plano de prevenção e combate a incêndios por causa das exigências aí do Corpo de Bombeiros. Quais são as atividades de ensino? Nós vamos fazer as exposições orais com slides PowerPoint, né? Eu vou fazer pausas para esclarecimento e discussão de dúvidas sobre os tópicos das aulas. Então, eu queria pedir para vocês uma certa disciplina de perguntar, como eu apresentei os tópicos de todas as aulas, eu vou discutir um assunto na primeira aula. Não vá me perguntar um assunto sobre, por exemplo, inventário de risco que eu vou tratar na sexta aula. Então, guarde a sua pergunta para o dia que for tratar aquele tema, porque senão eu vou ter que ficar antecipando muitas questões, aí fica difícil. Então, vocês tentem formular dúvidas ou colocações que sejam pertinentes ao tópico da aula daquele dia. Claro que se você tiver alguma dúvida muito específica que não puder ser respondida, nós vamos ter o chat. Tem leituras e exercícios, nós vamos fazer alguns exercícios práticos, né, bem simples, mais no sentido ilustrativo, mas tem vários textos, tem algumas leituras que vão ser obrigatórias, mas eu coloquei muito material aí no sentido de você ler com tempo, quem quiser aprofundar, né, vai ter muito material. Eu queria destacar para vocês que nós não temos muita coisa em português. Nós não temos bons livros de segurança e saúde no trabalho, porque muita parte dos livros brasileiros são muito focados nas NRs. E se eu estou mudando as NRs, eu não tenho ainda livros bons, né, sobre o que veio sido mudado recentemente, né? E esse é o ponto mais importante das atividades. Vocês terão que fazer um trabalho prático, que eu vou explicar o que consiste esse trabalho prático. Vocês vão selecionar no trabalho de vocês, numa empresa que você presta serviço, não importa onde, vocês vão selecionar uma unidade de trabalho pequena, porque o objetivo aqui não é fazer um inventário de risco para uma empresa, uma organização, mas vocês vão selecionar um posto de trabalho, um setor ou uma atividade, né? E para essa atividade, vocês vão fazer a caracterização básica dessa unidade. Isso vai ter um roteiro específico para isso, formulários para vocês preencherem, né? E fazer a identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. Então, por exemplo, se alguém aqui trabalha num hospital, então selecione uma unidade, pode ser um posto de enfermagem, pode ser a recepção, pode ser o que vocês acharem pertinente, que tenha, também não escolher alguma coisa que seja muito pobre em termos de que praticamente não tem muitos riscos, porque senão teria uma pouca possibilidade de vocês apresentarem. E vocês vão ter que fazer
a elaboração do plano de ação, um pequeno inventário aí dos riscos para essa unidade e um plano de ação simplificado, né? Então, seria uma maneira. Por que, que a gente está propondo esse trabalho prático? Porque, em primeiro lugar, a gente quer ver como é que vocês estão assimilando esse conteúdo. E também quais são as principais dificuldades, os principais problemas, porque nós vamos utilizar esse material para fins de pesquisa, no sentido de identificar onde que estão os problemas, inclusive para fundamentar os cursos futuros, né? A realização desse trabalho prático, que o curso tem uma carga horária de 40 horas, ele é pré-requisito para a obtenção do certificado do curso. Se caso alguma pessoa não conseguiu terminar esse trabalho, eventualmente a gente pode dar uma declaração da presença dele aqui no curso. Então, o material didático, além das apresentações PowerPoint, que vocês vão ter os exercícios, os roteiros, nós vamos ofertar a vocês alguns modelos e templates aí de inventário de risco, de plano de ação, como sugestão. Nós não temos pretensão de normatizar ou falar, não, esse é o certo, é o correto. Há muitas alternativas, nós vamos oferecer para vocês alguns exemplos baseado na nossa experiência que a gente tem aí ao longo dos anos, que vem trabalhando com essa temática. Tem os textos técnicos, vocês dão uma olhada lá na literatura para encontrar muitas coisas que possam ser do interesse de vocês. Como é que é a avaliação? Avaliação da reação dos participantes, então todos no final, no último dia, tem um formulário que vai estar lá no Google Room, né, na sala de aula do Google, um formulário que vocês vão responder, porque isso é fundamental para que nós venhamos a reformular os cursos, as próximas turmas, num processo aí de melhoria contínua. Então, vocês deverão fazer, não é anônimo, mas é importante que você faça essa avaliação. O controle da frequência é feito automaticamente. Então, você vai ter que ter o cuidado de, ao entrar no Zoom, o seu nome está identificado, porque às vezes a pessoa entra no computador do marido, ou da filha, ou do filho, enfim, e às vezes está outro nome e não vamos ter como identificar o horário, né? Porque o Zoom faz o registro do seu nome no horário que você entra e do horário que você sai e emite um relatório. Então, é a partir desse controle, que é feito automaticamente pelo Zoom, é que nós vamos verificar quem participou ou não. Então, se você não se identificar corretamente, você tem como aí no próprio Zoom corrigir o seu nome, né? Fazer renomear. Então, isso é importante. A entrega do trabalho, nós estamos com um problema pragmático aí, que por pressão da administração da Fundacentro, a gente tem que entregar o relatório dessas duas turmas até o final do ano. Isso é uma questão fundamental por causa das metas da instituição. Então, a gente vai dar uma data limite estreita para esse trabalho técnico. Então, a primeira coisa, quando você sair da aula de hoje, é pensar e tentar encontrar uma unidade de trabalho para você fazer o trabalho prático. Não vai esperar terminar o curso. Então, à medida que a gente for desenvolvendo as aulas, você já pode ir construindo o seu trabalho prático, aplicando o conhecimento que a gente for desenvolvendo nas aulas, né? O que a gente vai recolher esse trabalho prático? Na avaliação, nós não vamos dar nota para você se está certo ou está errado, não é esse o objetivo. Nós vamos pegar todos esses trabalhos, nós temos alguns colegas que vão colaborar conosco, a gente vai analisar esses trabalhos e proporcionar a vocês um feedback, um retorno, dizendo, olha, está adequado, você pode melhorar, não, isso está ok. Então, a gente vai dar alguma orientação em cima dos trabalhos práticos. E nesse curso, ao longo desse curso, vocês também vão assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, porque nós vamos não apenas gravar todas as aulas, depois nós vamos editar. Não se preocupem, porque na hora que tiver alguém formulando uma pergunta, a gente pode fazer um corte do vídeo e colocar a pergunta por escrito, então não se preocupe, ninguém aqui, nós vamos explorar a imagem ou a fala de ninguém, mas nós vamos usar o material das aulas
para fazer uma edição, até para disponibilizar para outras pessoas que, porventura, não tiveram possibilidade de fazer o curso. A segunda questão é que nós vamos ter, por exemplo, 100 trabalhos. Aqueles trabalhos que a gente julgar melhores e interessantes, que a gente corrigir, a gente pode fazer um trabalho de interação, corrigir, a gente quer fazer uma publicação com exemplos concretos, porque as pessoas aprendem muito mais vendo bons exemplos do que muita teoria. Então, a gente pretende, não sei se seremos capazes de alcançar essa meta, né, de publicar pelo menos aí dos 100, pelo menos os 50 melhores no tipo do manual comentado, porque todos vão utilizar mais ou menos a metodologia e seria interessante servir como exemplo, já que nós não temos aí no mercado muito material disponível. Como eu falei para vocês, todas as aulas online, elas estão sendo gravadas, né? Mas nós vamos preservar a imagem de vocês, fiquem despreocupados, serão editadas e disponibilizadas. Todo o material produzido no curso será utilizado em termos de pesquisa, como eu falei para vocês, nós estamos fazendo um curso, mas ao mesmo tempo, nós não estamos fazendo um curso como alguém que presta consultoria e dá um curso e dá o certificado, não. A gente quer usar essa oportunidade para a gente descobrir coisas, para ver onde a norma está, por exemplo, obscura, onde o pessoal encontra mais dificuldades, tudo isso daí, obviamente, poderá ser extremamente útil para a gente produzir outros materiais e organizar outros cursos. Bom, eu queria fazer uma pequena pausa agora, né? E vocês já podem acionar as mãozinhas aí para se alguém quiser fazer pergunta. Então, na hora que for formular a pergunta, né, na ordem que eu for solicitando aqui, vocês abrem o microfone e depois que terminar de fazer a pergunta, vocês fecham o microfone. Então, vou dar uma pausa aí. Então, essa é a proposta do curso. É um curso diferente. Nós não estamos aqui com o objetivo só de ficar dando certificado para vocês, vocês assistindo live. A gente quer que vocês estudem, que vocês interajam, que vocês pratiquem aquilo que a gente está tentando proporcionar a vocês, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai aprender com vocês, porque com certeza tem pessoas aqui que têm experiências muito ricas que poderão ser úteis não apenas para os demais colegas, mas para a gente também da Fundacentro, onde muitas vezes nós temos dificuldade de ter acesso a ambientes de trabalho. Então, vamos lá. Estou aberto a perguntas. Vamos ver. Quem que fez... Oi. É o Cleiton. Tem uma pergunta já no chat para você. Então, deixa eu ver aqui no chat uma pergunta, Cleiton. Você vai me ajudando aí, né? Não estou trabalhando. Posso pegar um posto hipotético? Olha, tenta, se possível, um posto real. Por exemplo, eu moro aqui de frente, eu tenho um supermercado, eu tenho um restaurantezinho pequeno, tenho um negócio de um amigo da família. Tenta encontrar alguma coisa que seja real, porque o hipotético, você vai fazer pesquisa da literatura. Então, o que a gente quer ver é o real. Então, a minha sugestão é que você faça. Eu fui aqui, por exemplo, para testar o nosso modelo que a gente está desenvolvendo para pequena empresa. Eu sou cliente aqui do restaurante de frente, tem um mercadinho aqui de frente, então eu já conversei com eles e vou tentar fazer alguma coisa lá. Então, se possível, né? Se possível, faça, tente achar um lugar, né? Se não conseguir, faça da sua casa, faz uma avaliação de risco da sua atividade lá de cozinha em tempos de pandemia ou de alguma coisa assim. Mas eu queria que fosse uma coisa real, tá? Então, essa é a primeira pergunta. Bem, a minha dúvida é em relação à sala de aula do Google. Ela não está disponível ainda, né? Porque eu tentei acessar pelo link lá e deu que não cadastrado. Então, você verifica isso, tem a nossa assistente aí, a Jaqueline, manda um e-mail para ela, ou para aquele e-mail, retorne aquele e-mail que você recebeu e pergunte para verificar isso daí, porque essa parte eu não vou acompanhar. Então, tem as pessoas da sala que poderão estar te respondendo, porque é lá que você vai ter todo o material didático que vai ser usado durante as aulas e também muitos textos. A gente está oferecendo muito material para vocês aí.
tá? Embora algumas coisas estejam disponíveis, né? Infelizmente, eu só não posso fornecer exemplos concretos de empresas e tal, porque tem a questão do sigilo. Mas obrigado. Vamos Sim, ver tá ótimo. Obrigado. alguém mais quer fazer alguma pergunta? Está todo mundo tranquilo, claro, aí o contrato nosso de trabalho? Bom, gente, então eu gostaria que vocês não ficassem tão caladinhos assim. Claro que aqui é a sua apresentação inicial. Eu vou começar, então, a apresentação de hoje, né, dos temas fundamentais. Ok? Então, eu vou compartilhar a tela. Bom, então vamos lá começar essa primeira aula, então, os conceitos e princípios básicos. Então, vocês têm que a norma, o objetivo da NR1 está lá descrito, que é estabelecer, entre outras coisas, as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Então, ela estabelece já de início no item, ela tem uma parte lá de disposições gerais, que tem a ver também com gerenciamento de risco, tem a parte de cursos, né? Mas eu vou focar nos aspectos que diz respeito ao gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, ela diz que a organização deve implementar por estabelecimento, né? Pressupondo aqui uma organização, vamos supor, uma rede de supermercado que tenha 5 supermercados, ela pode ter as diretrizes gerais da política dela comum para toda a organização, mas ela tem que fazer por estabelecimento. Da mesma forma, você tem, por exemplo, a universidade, né, Luiz? Você tem uma instituição, mas você tem várias unidades. Então, é importante que cada unidade que tenha uma independência administrativa ou que tenha um CNPJ diferente, seja feito isso daí. Então, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Está claro que é em todas as atividades. Aí ele fala assim, que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos. Depois a gente vai discutir se pode ser gerenciamento de riscos ocupacionais ou não. Eu vou deixar essa pergunta para depois. E ele fala também que esse PGR ele pode ser atendido por um sistema de gestão, né? Desde que se cumpra os requisitos legais. Eu vou destacar depois o que por, eventualmente, um sistema de gestão nos moldes da ISO 45001 ou antigas OSAS 18001 possa não atender, tá? Então, de uma certa forma, aí pergunta, todo mundo fala assim, GRO ou PGR, se vocês são coisas distintas, eu queria que vocês prestassem atenção que no texto da norma, GRO não vem com letra maiúscula, porque as pessoas adoram arrumar siglas, né? PCMAT, GRO, PPRA, LTCAT, PPP, que sejam papéis. Então, veja que não vem aí com o termo gerencial. Fala GRO por abreviatura, mas você vê que não está mencionado em termos de E aí fala o programa, sim, o programa de gerenciamento de riscos que já tinha para mineração, né? Poderia falar PGRO? Você tem programa de gerenciamento de riscos, você tem vários programas. Inclusive, por exemplo, nós da Fundacentro, no setor público, para fazer aquisições, você tem que fazer o gerenciamento de riscos nas licitações, nas aquisições que você faça. Então, uma organização ela pode ter vários tipos de risco. Ela pode ter o gerenciamento de riscos ambientais, gerenciamento de riscos financeiros. Então, claro que fica óbvio que o PGR se refere a riscos ocupacionais. Então, se você colocar um O aí, né, não atrapalha, mas também não prejudica. Não são coisas diferentes. Então, uma pergunta muito comum que eu recebi nos webinars é assim, eu tenho que fazer o GRO e o PGR também? Então, as pessoas que fizeram esse tipo de pergunta não conseguiram entender o que está na norma. Eu vou fazer o gerenciamento de risco utilizando um programa ou, eventualmente, esse gerenciamento de risco ele pode estar contemplado no sistema de gestão. Não são coisas diferentes. No final dessa apresentação, a gente vai deixar isso bem claro, né? Então, que SGSST seria o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança,
que a empresa possa implementar. Então, não são coisas tão distintas. Quer dizer, você faz o gerenciamento através de um programa, que pode ser específico para riscos ocupacionais, ou ele está inserido dentro de um sistema de gestão, tá? Então, essa é a primeira questão. Outros conceitos complicadíssimos que nós vamos ter que discutir, isso é sempre problemático ao longo das todas as NRs. Se vocês pegarem as NRs, elas não têm uma coerência em definição, cada NR define de um jeito, né? Então, a tentativa de harmonizar é o conceito de risco e o famoso conceito de hazard, em inglês, que mesmo em inglês tem vários significados, mas aqui no Brasil traduziram por perigo, alguns fatores de risco, outros fontes de risco, mas é um conceito fundamental. Depois nós vamos ter que saber o que é gerenciamento de risco, para, obviamente, chegarmos a saber, e saber o que é um programa. As pessoas até hoje não entenderam que o PPRA é um programa. Então, nós temos que entender o que é esse conceito de programa. Programa no sentido administrativo, não estou falando aqui o programa de um concerto, o programa de televisão, eu estou falando o programa no sentido gerencial administrativo. E, claro, o que é um programa de gerenciamento de riscos e sistema de gestão. Se eu não entender claramente essas palavras, eu vou ter dificuldade em fazer leitura e interpretação adequada da NR1. Né? Então, a primeira coisa, fala risco, oportunidade, perigo, ameaça. Por exemplo, na área de meio ambiente, é muito comum de perigos naturais você falar em ameaça, o hazard, natural hazards, uma tempestade, um tsunami, enfim, ele é um natural hazards, é uma ameaça natural. É mais nesse sentido. Embora o pessoal tenha traduzido como perigo, agora você trata também não só de risco, mas no sentido negativo, de uma consequência negativa, mas também de oportunidades. Então, vamos ver o que são essas palavrinhas. Risco sempre se refere a um evento futuro, a um desfecho. O que vai acontecer? Você tem que fazer uma referência. Eu não tenho sentido falar risco. Se acontecer algum problema, você vai diagnosticar por que aconteceu aquele problema, mas não faz sentido em você falar em risco para aquela situação. Você pode falar para uma situação análoga, né? E essa consequência, essa ocorrência, ela é incerta. Então, o risco está intimamente ligado com uma questão de incerteza. Eu não sei se vai acontecer, se não vai acontecer, qual é a chance de acontecer, né? E, claro, acontecer o quê? Tem uma consequência que pode ser negativa e positiva. Embora na área de saúde e segurança a gente trabalhe só com consequências negativas, o que não significa que uma empresa não possa fazer a sua gestão também vendo oportunidades de obter vantagens com uma boa gestão de SST. Por exemplo, muitas empresas que têm um bom desempenho em SST, elas conseguem, às vezes, bons contratos ou melhorar a imagem delas, né? E assim por diante, e obter uma vantagem. Então, a terminologia em inglês do hazard, fonte, ela tem dois significados. Pode ser no sentido de fonte, que dá origem ao risco, ou pode ter também uma tradução que é o potencial intrínseco de causar danos. Quer dizer, ele pode causar danos. Então, você tem aqui um exemplo de um hazard, um tubarão. Então, da natureza do tubarão ele atacar, né? Então, ele morder. Então, o que é intrínseco dele? Você não muda o tubarão. Você pode ter outra espécie de peixe que tem outro potencial de causar dano. Agora, você tem risco também no sentido de possibilidade. Quer dizer, se não tiver ninguém nadando ali, não vai ter possibilidade de alguém ser atacado pelo tubarão. Mas você fala também em probabilidade. E aí, o termo que traduziram probabilidade para o português vem da palavra inglesa chamada likelihood, que seria a chance de ocorrer. O que é chance? Eu pego um dado, tem 6 faces, eu lanço um dado, eu posso ter uma chance de sair um número em 6, né? Então, essa chance de ocorrer, né? Ou, por exemplo, eu posso falar assim, olha, quem fuma tem mais chance de ter câncer pulmonar ou de ter uma série de doenças cardiorrespiratórias do que uma pessoa que não fuma. É nesse sentido, né? Porque em inglês, probability refere-se a uma taxa, 1 em 10 mil, 1 em 100 mil,
um número específico. Em termos matemáticos, quando eu falo que uma coisa é certa, vai acontecer, por exemplo, se eu pular de um edifício de 20 andares, é certo que eu vou ter uma lesão grave ou morrer. Então, a consequência é certa. Quando eu falo que é impossível, aquilo não ocorrerá, claro que eu tenho como referência o meu conhecimento. Eventualmente, uma coisa que a gente acha que é impossível hoje, amanhã pode ser possível. Mas impossível refere-se àquilo que o meu conhecimento permite dizer que não é plausível que ocorra aquilo, né? E o que é possível? O que é diferente de zero, inclusive o que é certo, né? É possível, né? Pode ocorrer. E o provável é o que está entre 0 e 1. Então, se eu falo que a probabilidade é 0,1, significa 10% de chance de ocorrer. Se ela é 0,001, é 1 em 1000, e assim por diante. Então, o provável, é claro que quando eu tenho uma coisa que é tão perto do zero, que eu digo praticamente que é quase que impossível. Ou se é alguma coisa tão próxima do 1 que eu vou falar, não, isso é quase certo que vai ocorrer, embora eu tenha uma incerteza. Então, a ISO 31000, ela tem um conceito bem interessante, que ela fala de que é o efeito da incerteza sobre os objetivos. Na área ocupacional, significa que eu estou incerto em que se meu objetivo é preservar e proteger a segurança e a saúde das pessoas que trabalham naquela organização, se eu tiver muita incerteza em manter esse objetivo ou alcançar esse objetivo, eu tenho um risco maior. Se a incerteza é menor, eu tenho um risco menor. Embora a ISO 31000, ela define risco, né? Ela exprime em termos de fontes de risco, eventos potenciais, suas consequências e suas probabilidades. Então, quando ela fala num risco, ela usa uma frase inteira. Ela fala, por exemplo, o risco de perda auditiva, não, por exemplo, a probabilidade de um trabalhador de posto de combustível, né, que faz abastecimento de gasolina, ter câncer, uma leucemia, a probabilidade, vamos supor, é 1 em 100 mil. Então, eu estou definindo o risco. Eu tenho que qualificá-lo e também dar uma quantidade a ele, a probabilidade. É claro que essa probabilidade, nós vamos ver aqui que ela pode ser também em termos de escalas. Deixa eu controlar aqui meu tempo. Então, a fonte de risco, no sentido da ISO 31000, é aquilo elemento que individualmente ou combinado, né, tem o potencial de dar origem a um risco. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma tinta, às vezes determinada situação de risco só vai ocorrer se eu fizer a nebulização da tinta. Se eu pintar ela de forma diferente, pode ser que não tenha aquele risco, né? A ISO 31000, ela evita o termo hazard, justamente porque essa palavrinha, ela tem muita complicação, mesmo em inglês é traduzido de formas muito diferentes em vários termos, né? Agora, a ISO 45000, que serviu de base um pouco para a NR1, ela adotou como fonte o potencial para causar lesão ou doença. Então, ela diz assim, que os perigos, os hazards, né, podem incluir fontes para causar danos ou situações ou circunstâncias de exposição que leve a doenças. Em outros termos, o hazard ou perigo é algo que eu posso, é um observável. Claro que não no sentido de olho nu. Eu posso ter uma radiação ionizante, eu não vejo a olho nu, mas eu posso observá-la através, detectando com um instrumento de mensuração. Eu posso ter uma pressão no trabalho, ela não é observável, mas eu posso aplicar um instrumento, um questionário e tal, e detectar que aquele grupo de trabalhadores está trabalhando sob pressão. Ou seja, ela é possível de observar. O perigo, o risco, eu não tenho como observar. É uma coisa mental, que é uma inferência que eu faço. Então, ele define risco como a combinação da probabilidade da ocorrência desse evento. Ele fala evento perigoso ou da exposição relacionadas ao trabalho e da gravidade da lesão. Tem um problema nessa definição aqui. Por exemplo, a probabilidade de ocorrer o evento, ou, por exemplo, probabilidade de ocorrer uma exposição. Eu tenho um ambiente que tem uma máquina ruidosa.
a pessoa está exposta ou não está exposta ao ruído? Eu posso dimensionar qual é a dose de ruído que ele está exposto, mas não tem sentido falar em probabilidade da exposição. Eu posso falar qual é a probabilidade do dano. Então, eu acho que teve um probleminha aí na tradução, e aí a NR1 ela acabou adotando duas definições. Ela falou perigo, mas também se você quiser usar fonte de risco, fator de risco, né? Isso até porque o INSS, por causa do e-social lá, usou muito o termo fator de risco, ficou aí muito entre as pessoas. Então, fala, ó, pode tudo, né? Se você quiser usar como fonte de risco, como fator de risco, a norma não proíbe. E então ela pegou as duas definições, né? Mas isso tem problemas práticos depois que a gente vai ver ao ler a norma com vocês aqui. E o risco, ela fala que é a combinação da probabilidade de ocorrer o dano, né, a lesão, o agravo, não é de ocorrer o evento, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um respingo de um ácido concentrado na minha pele, eu estou falando da probabilidade de ter uma queimadura, não de ocorrer o respingo. Porque se respingar, eu tiver um sistema de lavagem rápida, ou eu tiver alguma coisa para atuar rapidamente, a queimadura pode não ocorrer, né? Então, por isso que a probabilidade é do desfecho, é lá do ponto final, do endpoint, né? Então, ele fala que pode ser causado por um evento perigoso pode ser interpretado por qualquer incidente. Um incidente, se ele não resulta, é uma coisa indesejada, né? Não é uma coisa que é normal da atividade, é algo que é um desvio daquela atividade, então é algo que você não espera, esse que é o sentido do evento perigoso, que tem o potencial de causar o dano. Se ele não causar o dano, ele é meramente incidente. Se ele causar dano, ele passa a ser um acidente, embora todo acidente é um incidente, mas nem todo incidente é um acidente, né? Ou da exposição, que pega toda a parte aí da higiene, né? A probabilidade de estimar o dano com base na exposição é um pouco diferente, nós vamos ver isso na quarta aula, né? Ou da exigência da atividade de trabalho. Pode ser uma exigência biomecânica, uma exigência mental, uma exigência afetiva, então, dependendo dos fatores psicossociais do trabalho. E da severidade dessa lesão ou do agravo. Então, uma definição bastante, né, mostrando que a lesão ela pode ser desencadeada, né, pelo evento, pela exposição ou pela exigência. Claro que deve ter uma fonte de risco. E quando você fala no risco, né, que você está falando na combinação de probabilidade e gravidade, aqui eu coloquei as cores no sentido igual tem o farol do trânsito, o que significa vermelho é aquilo que não pode continuar, né, você tem que parar, e o verde é aquilo que você pode continuar, e o amarelo que exige atenção, cuidado, né, que você tem que examinar. Você não vai atravessar se tiver amarelo, depende da situação, você pode atravessar ou não. Então, esse é o conceito que a gente vai trabalhar, ele é um conceito binário. Esse nível de risco, nós vamos ver que ele pode ser alcançado através de combinação de números, ou pode ser feito através de uma matriz de risco, que nós vamos ver isso em detalhes aqui na próxima aula. Bom, baseando um pouco na ISO 31.000, eu posso falar que num ambiente eu tenho uma fonte que vai levar a um evento, que tem vários fatores que contribuem para esse evento, né? Que pode ser um incidente, pode ser uma exposição, uma exigência, e tem a consequência, né? Então, quando eu estou falando o que pode acontecer, né, e como pode acontecer, eu estou me referindo muito ao perigo, né? O que pode acontecer, a consequência. E quando eu estou estimando já qual é a probabilidade, é que eu vou estar falando em termos de risco, né? Nós vamos ver isso daqui também. Então, o risco ocupacional, sempre ele se refere a um contexto. Que atividade de trabalho, em que local é aquela atividade de trabalho. Então, se eu tenho exposição ao benzeno, quem abastece carro com gasolina, depende do local da atividade, é o frentista, mas depende do local, pode variar o risco. Depende, estou falando da população exposta, ou eu estou falando, por exemplo, do indivíduo que trabalha lá na lojazinha de conveniência lá, né? Então, o risco, eu também tenho que fazer sempre perguntar, risco de quê?
Não existe probabilidade e severidade absoluta, existe severidade de alguma coisa, probabilidade de alguma coisa. Então, quando você está se referindo à probabilidade e severidade, você está referindo ao desfecho, né? Ou seja, essa consequência que foi desencadeada pelo evento. E você está falando na severidade, na probabilidade. E claro que esse evento teve uma fonte, né? Você tem o que é útil para vocês fazerem identificação de perigos e riscos e fazer análise de perigos e riscos é ter modelos mentais. Esse daqui é o clássico modelo gravata borboleta, onde você tem um evento central aqui, onde você pode ter as fontes de risco, você tem várias causas, né, vários eventos que podem desencadear este evento aqui, embora você possa ter barreiras, né, comandos. Isso daqui significa a chamada prevenção primária. Você impede que o evento que vai nocivo desencadeie. Mas você pode atuar também na minimização dessas consequências, colocando barreiras aqui de mecanismo de consequência. Por exemplo, a vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a algum agente nocivo para detectar efeitos precoces é uma maneira de você detectar alguma coisa por aqui e fazer uma mudança, impedir que o indivíduo adoeça de forma completa. Então, eu pego, por exemplo, um exemplo aqui, digamos que aconteceu um acidente, né? Alguém estava andando numa passarela, né, em altura, se desequilibrou, sentiu uma tontura, ou a passarela estava meio escorregadia, ela não tinha nenhuma proteção lateral, nem nada. Um indivíduo caiu, né? E chegou aqui, ele quebrou costela, feriu o pulmão, enfim, teve várias lesões, poderia ter até morrido, né? Dependendo da altura, poderia até morrido. Então, o que acontece? Quando eu estou identificando perigos e riscos, essa parte aqui eu não vejo, né? Eu estou vendo o indivíduo trabalhando aqui, né? Nessa parte, eu estou vendo trabalhando. Isso tudo aqui é uma coisa que a minha cabeça deduz, né? Olha, nessa situação o cara pode escorregar, cair e acontecer isso. Isso aqui eu não vejo, a não ser na investigação de acidente que a gente faz o caminho inverso, mas aqui eu não vejo. Então, como descrever perigo e risco, né? Eu peguei vários materiais, eu estou fazendo uma sugestão, porque eu vou mostrar para vocês amanhã que a norma tem umas dificuldades conceituais. Eu queria alertar vocês que norma não é um texto técnico consistente. Ele foi feito por negociação e na hora da negociação alguém muda uma palavra lá, outro coloca outra palavra e pode, às vezes, ferir o termo mais técnico. Então, como é que eu vou descrever isso daqui? Para mim é fácil. Eu digo assim, olha, o indivíduo trabalha em altura, numa passarela, né? Ele pode cair e sofrer lesões. Eu estou descrevendo o perigo. E os fatores que podem levar ele cair, né, que contribuem às causas, isso daqui está escorregadio, é a ausência de uma proteção lateral, é a ausência de uma linha viva, enfim, eu posso colocar várias deficiências da inexistência de controle. Então, eu tenho que descrever de forma completa, né? Porque se eu não identificar o que pode acontecer, eu não vou saber exatamente fazer a prevenção, né? Nós vamos ver isso daqui. A higiene já tem uma outra lógica, né? Ela trabalha com os contaminantes do ambiente, ela trabalha com o conceito. Só que o fonte aqui é no sentido daquilo que emite, né? Vamos pensar um contaminante atmosférico. Você tem aqui um cadinho com metal aquecido que libera fumos, né? Então você tem a emissão, ela se propaga no ambiente, chega no trabalhador. Então, quando eu vou identificar, por exemplo, o que é o perigo aqui? O perigo é essa emissão aqui, são os particulados, esses fumos que estão saindo daqui, ok? A fonte aqui no sentido também, né, de emissão. Então, o que o cara está exposto, não precisa ocorrer nenhum evento, o fato dele estar num ambiente contaminado, ele já está exposto. O que vai me interessar é saber qual é a extensão dessa exposição. Na ergonomia, eu também posso trabalhar com o conceito de que o indivíduo é um ser adaptativo. Eu tenho uma determinada atividade, né? Não é qualquer atividade. Por exemplo, eu vou levantar o braço aqui, por exemplo. Claro que levantar o braço, fazer uma abdução,
momentaneamente descer, isso não vai me causar nenhum problema fisiológico. Agora, se eu trabalhar o dia inteiro com esse braço levantado, com certeza eu vou ter alguma sobrecarga fisiológica aqui. Então, a atividade, ela faz uma exigência, né, física ou mental, ela implica numa carga, também significa que se também for uma carga muito baixa, você estiver numa posição muito estática ou numa exigência cognitiva muito baixa, isso também vai implicar numa carga negativa. Isso implica, pode ter uma alteração fisiológica nossa, mas claro que nós temos uma capacidade para que aquilo de imediato não dê um efeito, mas que não seja um efeito nocivo. Claro, à medida que você vai aumentando essa carga, vai tendo mais efeitos e esse efeito pode afetar a capacidade da pessoa. Então, eu tenho que olhar a questão da exigência da atividade de trabalho, que é da ergonomia, em função também da capacidade do trabalhador. Por isso que a ergonomia, a essência dela é adaptar as condições de trabalho, a capacidade fisiológica aqui, a psicofisiológica do trabalhador. As principais fontes de risco são processos produtivos, pode ser as instalações e o ambiente físico, máquinas e equipamentos, materiais diversos, entra aqui produtos químicos, materiais, pode ser o método de trabalho, o procedimento, pode ser a organização do trabalho, por exemplo, trabalho em turno, quem trabalha no turno sempre isso pode implicar, é uma fonte de risco, e pode ter fatores ligados à pessoa. Isso daqui não é uma lista não exaustiva. Os tipos de eventos são os contatos incidentais ou com energia, por exemplo, quando eu toco numa chapa quente, eu queimo minha mão, eu tenho um contato incidental com uma superfície aquecida. Eu posso ter o contato incidental com um material qualquer, ou com um objeto, né? Um objeto cai na minha cabeça, eu tenho um contato incidental, né? Eu posso ter a exposição a contaminantes físicos, químicos e biológicos, lembrando que pode ser de curta duração ou de duração repetida, tá? Aqui ficou faltando duração repetida. Lembrando que às vezes eu estiver manipulando um sangue, material biológico, não necessariamente eu estou tendo exposição a micro-organismo patológico. Às vezes precisa ocorrer um incidente, tipo um material perfuro-cortante, para eu ter uma inoculação do contaminante. E as exigências que podem ser físicas ou mentais. Eu posso ter, eventualmente, ataques ou agressões de pessoas ou animais. Tudo isso são tipos de eventos, também não exaustivo. A gente vai dar, né, uma lista aí para vocês de outros exemplos mais completos. Você pode ser um simples desconforto, um mal-estar, uma lesão, né, que pode ter de diferentes gravidades, que pode levar, inclusive, à morte. Você pode ter problemas de saúde física e mental, alguns casos pode levar ao óbito, né? Danos morais, a norma não trabalha a versão anterior da NR1 que a gente trabalhava, a gente falava em danos morais, né? Por causa da questão dos fatores psicossociais. O governo não deixou que se falasse, por enquanto, nessa questão de fatores psicossociais, com medo de, eventualmente, da judicialização. Então, por exemplo, pegando essa linha de raciocínio, eu falo, olha, eu tenho um solvente X que contém xileno, né? Então, ele pode ser minha fonte de risco, eu estou trabalhando com esse solvente. A inalação repetida de vapores desse solvente causa uma irritação no trato respiratório superior e um comprometimento no sistema nervoso. Mas essa mesma fonte de perigo aqui pode ter outro tipo de perigo. Pode levar a um contato repetido do solvente com a pele e dar uma dermatose. Eu posso ter outro tipo de perigo, né? Veja a mesma fonte. Esse solvente é inflamável, eu posso eventualmente ter um incêndio, explosão, que pode ter outras consequências. Se eu tenho, por exemplo, uma atividade física, transporte manual de cargas, eu vou ter uma exigência, um esforço intenso, né? Ou flexões da coluna, isso pode me dar uma fadiga muscular, mas pode me dar também uma lombalgia. Agora, se esse transporte é feito mecânico de cargas, eu tenho uma ponte rolante, o evento vai ser a queda do objeto sobre os trabalhadores e lesões severas ou mortais. Bom, eu quero fazer uma pausazinha aqui. Tem alguma pergunta nesse ponto aqui. Então, é fundamental que você diferencie aquilo que
que vai resultar no acidente, com o risco que tem a ver com a probabilidade daquilo de fato ocorrer, né? Às vezes, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho em altura, se é um trabalho em altura, não tem como mudar a possibilidade de que alguém caia dali, mas eu posso fazer com que a probabilidade de que ocorra essa queda e o dano seja menor possível, ou seja, eu posso alterar o nível de risco. A fonte eu posso trocá-la, eu posso eliminar ou trocar, mas eu não, aquilo é intrínseco. Se eu estou trabalhando com gasolina, ela sempre vai ser inflamável e vai dar origem a incêndio, explosão, coisas do tipo. Bom dia, Gilmar, tudo Bom bem? dia, tudo Tá me bem? ouvindo? Sim, Tudo tranquilo. jóia. Eu não sei se eu estou me adiantando, mas é porque eu vejo algumas literaturas trazendo probabilidade junto com medidas de controle, outras separando. Aí eu fico um pouco confusa. O FEMEA usa probabilidade, severidade e controle separados. E outras literaturas juntam probabilidade com medida de controle em uma só. Probabilidade vezes severidade. Tá, O que seria melhor? Nós vamos ver isso na sexta-feira, mas eu posso te fazer um spoilerzinho do que a gente vai abordar, tá ok? Claro que quanto mais adequada for a prevenção, tá? E mais que você tem garantia que ela está ocorrendo, a medida de controle, reduz a probabilidade. Então, a tendência é você trabalhar só com essas duas variáveis, severidade e probabilidade. Então, a medida de controle, se ela não existe, significa que a probabilidade aumenta, contribui para o aumento da probabilidade. Se ela existe, reduz a probabilidade. Mas tem também na probabilidade o tempo, a duração que você está naquela situação. Então, se eu estou trabalhando numa máquina, né, uma prensa, por exemplo, que pode esmagar a minha mão, por exemplo, claro que se aquela máquina tiver todos os dispositivos, né, todas as barreiras previstas na NR12, a probabilidade de ocorrer o esmagamento da minha mão, ela reduz. Agora, quanto mais tempo eu ficar ali naquela máquina, mesmo que ela seja adequada, aumenta também a probabilidade. Então, nesse caso, eu teria que combinar essas duas variáveis para chegar a uma categoria só de probabilidade, tá? Mas isso eu não vou estender mais, porque nós vamos trabalhar isso em detalhes na sexta-feira, entrar essas confusões. Então, vocês têm que tomar cuidado, vocês pegam muitas ferramentas, são mais antigas, essas ferramentas como FIMEAS, muitas dessas ferramentas, elas existem, desde quando eu entrei na área de saúde e segurança, eu ouço isso. Então, essa abordagem mais recente de combinação é mais recente, então você tem que estar adequado. A mesma coisa, o pessoal usa uma ferramenta HRN para máquinas que combina 4 variáveis. Eu vou explicar que você pode reduzir a severidade e a probabilidade, tá? Então, essa é a primeira questão. Eu não sei se entendi certo, Gilmar. Se você pudesse explicar um pouquinho mais a questão da probabilidade. Quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando de probabilidade do dano, do desfecho, né? E não do evento. Não do evento. Eu entendi certo isso. Por isso que eu... colocou lá por aquele isso... primeiro exemplo. Desculpa, só para terminar. Você colocou o primeiro exemplo, né? Da queda da possível queda em altura, né? A gente estaria avaliando a probabilidade daquela pessoa se machucar se ela caísse em altura, não a probabilidade que ela tem de cair de altura. É isso que a gente está avaliando? Exato, porque você pode ter uma linha viva, você pode ter um EPI, né, para diminuir a queda. Quando você faz o controle médico, você tem um indivíduo exposto a uma determinada situação, ou ele está sujeito a uma exigência biomecânica e tudo mais. Quando você vai detectar efeitos precoces, né, danos precoces, e se você diagnosticou isso, você vai desencadear uma ação preventiva, você vai diminuir a probabilidade daquele dano maior. Então, é uma prevenção secundária. Então, quando eu falo na probabilidade do desfecho, eu incluo a prevenção primária, que é prevenir a ocorrência do evento, ou eventualmente reduzir a exposição, ou eliminar ou reduzir, mas também eu falo na probabilidade completa. Eu tenho que ver toda aquela, lá da fonte até o desfecho. É claro que tem coisas que se encadeiam, né? Você tem um desfecho, pode ser a fonte de outro,
você pega, por exemplo, o acidente com material pérfuro cortante. O indivíduo está no hospital, ele tem um acidente com pérfuro cortante. Em si é um evento que ele feriu, teve uma lesão. Já foi um evento. Mas essa lesão é a fonte de, junto com, não é ela sozinha essa lesão, junto com o material contaminado, por exemplo, com sangue, tem a probabilidade de ter ali aquele sangue ser contaminado e desencadeia a infecção. Tá percebendo? Então, tem várias coisas. Então, por isso que eu sempre tenho que falar risco de quê? Probabilidade de quê? Então, a norma está falando do endpoint, do ponto final. Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer bem básica, assim, mas igual eu vou fazer. Qual a tua sugestão dentro do programa? Talvez fique mais claro para mim no decorrer do curso, mas é uma dúvida que eu ainda tenho do perigo e do risco. Tu sugere a gente separar dentro do programa ou manter eles juntos? Olha, porque existe essa... Eu acho que não dá para separar. Essa foi a minha grande briga na confecção da NR1, tá? Isso tem várias abordagens. As abordagens mais recentes de risco não separa, ele faz um encadeamento. Você está entendendo? Como eu falei na ISO 31000. Você separar fica muito... Isso a gente está tendo problema agora na revisão da NR9 de agentes químicos. E o que é perigo, por exemplo? Aí o pessoal fala assim, o perigo é a gasolina. Não, porque gasolina pode ser perigo de quê? Perigo de incendiar e até explodir, perigo porque está inalando, tem vapor de benzeno ali dentro da gasolina, sai do valor de... Tem perigo de você, contato com a pele, você ter uma dermatose. A mesma coisa, por exemplo, espaço confinado. É uma fonte de risco, é um lugar, é perigoso, né? Mas você pode ter dentro do espaço confinado diferentes tipos de perigos. Então, tem que tomar cuidado que o pessoal faz uma mistura. O importante é você manter uma consistência lógica e conceitual. Eu vou apresentar a minha visão, né, em função de anos que eu trabalho com isso, que eu acho que a norma NR1, nesse particular, eu vou discutir isso amanhã com vocês, ela ficou a dever. Né? Por quê? Porque ela combinou coisa de um texto de uma NR anterior que a gente estava trabalhando, que era baseado na ISO 31000, com alguma coisa da ISO 45000. E a mistura deu um negócio que meio... E a hora que você vai discutir lá com os atores sociais e representantes, as pessoas não percebem essas sutilezas. E depois isso dá problema para quem vai aplicar. Então, eu vou apresentar uma solução que eu acho melhor, mas isso também fica livre de acordo com o que é feito em cada empresa. Tem que ter uma coerência. Eu vou mostrar vários materiais que possam ilustrar isso daí. Mas isso é um problema, sim. Muito obrigada, professor. Mais alguma pergunta? Bom, então eu vou dar sequência à nossa apresentação, a questão do gerenciamento de risco. O gerenciamento de riscos, né? O que é definido? A ISO 31000 fala que são atividades coordenadas, ou seja, não é coisa separada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é um conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Então, são atividades para dirigir e controlar. Aí você pergunta, o que é controle? É o poder ou autoridade para guiar ou gerenciar, né? Então, quase que está na mesma. Então, são atividades que vai gerenciar como que aquela organização vai se comportar, né, em relação aos riscos existentes. Por exemplo, eu tenho aqui aquilo que eu mostrei, um quadro aqui do probabilidade e severidade, o risco aumenta. Se eu tenho uma situação, digamos que eu avaliei o risco que está nesse ponto, né? Digamos que eu estou usando aqui um solvente qualquer, que seja nocivo, por exemplo, o vapor dele, ou eventualmente ele dá uma dermatose. Aí eu troco esse solvente, eu diminuo para um solvente menos perigoso. O que eu fiz? Eu alterei a severidade, ou seja, o potencial desse solvente causar dano. Então, eu peguei um solvente menos perigoso. Então, eu mexi na severidade, consequentemente, eu alterei o nível de risco, né? Aqui você tem um nível de risco menor, porque
você tem uma severidade menor. Mas digamos que você tem outra atividade, por exemplo, o próprio trabalho em altura, que nós exemplificando aqui, feito em determinadas condições. Ele precisa ser feito o trabalho em altura, mas você melhora as medidas de segurança. Você vai reduzir o quê? A probabilidade e o risco aqui, você de vermelho vai cair para amarelo. Então, você está diminuindo o risco. Então, gerenciar seria você fazer ações que ou você elimina completamente ou você minimiza esses riscos aqui. Agora, uma questão importantíssima que as pessoas têm dificuldade em entender o programa. O que é um programa? Tá? O programa, né? O que é isso? O que é uma ação? Uma ação são conjuntos de atividades organizadas para atender uma demanda. Por exemplo, o programa de vigilância médica, o controle médico, é um conjunto de atividades para fazer o controle da saúde ocupacional. Eu posso ter uma série de ações de capacitação. Eu posso ter ações de distribuição, controle de EPI. É uma ação, ok? Isso faz parte do meu gerenciamento de riscos. Eu posso ter um projeto. O que é um projeto? É algo que eu faço um começo, meio e um fim, né? Eu tenho um conjunto de atividades para atingir um objetivo específico. Então, digamos que eu tenho uma atividade manual lá numa fábrica, né? Transporte manual de peças e tudo mais, eu quero mecanizar isso daí. Aí eu faço um projeto para mecanizar o transporte daquelas peças, eu estou reduzindo o risco, o projeto começa com o desenho desse projeto, da medida, implemento ela e faço o acompanhamento depois. Acabou o projeto, eu não vou fazer mais nada, né? A não ser acompanhar, eventualmente, dando um sequenciamento. Então, esse é um projeto. E o que é um programa? O programa, ele combina, é um conjunto de projetos ou de ações e projetos, né? Administrados de forma integrada para gerar um determinado benefício. Então, o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, por exemplo, ele vai ter projetos, vai ter ações continuadas, vai ter ações pontuais, só que isso não está separado uma da outra isoladamente, isso está coordenado de uma forma lógica, harmônica, para atingir aquele teu objetivo maior, ok? Então, isso é programa. Então, por favor, programa não é um papel, o que as pessoas confundem. Eu vi uma propaganda de um curso de gerenciamento de risco ocupacional, assim, você faz o programa, a gente te dá um template lá, você já sai com o seu PGR impresso. Quem faz esse tipo de observação não entendeu nada. O pior é que é quem está ensinando sobre PGR, né? Se fosse quem está aprendendo, vá lá, mas é quem está se propondo a ensinar. Então, programa não... E outra coisa, o programa pode ter uma duração, mas no caso da empresa, o programa de gerenciamento, ele começa, às vezes, antes da empresa começar suas atividades, às vezes na etapa de planejamento do negócio, e continua enquanto a empresa estiver funcionando. Eventualmente, quando ela termina a atividade, no caso de mineração, às vezes você tem ainda que fazer mais alguma coisa complementar, né? Você tem que limpar lá as áreas e coisas do tipo. Então, o programa é algo que continua. Programa, ele pode ser revisto, mas ele não tem prazo de validade no caso de gerenciamento de riscos ocupacionais. O gerenciamento de riscos ocupacionais não tem validade, ele é contínuo, é um processo continuado, né? Você pode substituir os projetos, rever esse programa, melhorar, mas ele vai ter que continuar, tá? Então, em geral, os projetos geram resultados e geram benefícios. Ou seja, a lógica de qualquer programa é a lógica do processo de melhoria contínua, que é o famoso PDCA. Então, você tem que fazer o planejamento. Quando eu estou identificando perigos e avaliando riscos, eu estou planejando. Quando eu estou definindo que medidas eu vou adotar, eu estou planejando, eu estou nessa etapa amarela. À medida que eu vou executando, né, eu vou implementando essas medidas. Mas pode ser que, no decorrer da implementação, eu faça um círculo menor, um PDCA menor. Eu vou fazendo ajustes necessários. Eu tenho que ter um momento para verificar se aquilo que eu planejei está sendo alcançado. Caso contrário, eu vou ter que fazer ações para melhorar isso daqui. Então, esse é o famoso PDCA. Qualquer programa, qualquer
coisa é um ciclo PDCA com pequenas alterações, nuances, né? Deixa eu olhar aqui o que é um programa ou sistema de gestão de saúde e segurança, né? Então, isso aqui é uma definição que está no Canadian Center, lá de saúde ocupacional do Canadá. Um programa de saúde e segurança e o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais é um programa de saúde e segurança, é a mesma coisa, para mim são sinônimos, não são coisas diferentes, tá? Claro que você pode expandir esse gerenciamento, eu posso incluir objetivos como prevenir passivo trabalhista, coisas a mais, mas a essência é a mesma. É uma abordagem sistemática para as atividades, procedimentos, etc., né? Que são projetados para garantir e manter um local de trabalho seguro e saudável. É um plano de ação definido para prevenir acidentes e incidentes. Então, você vê que o programa, né, se ele for robusto, ele é essencial para você ter o sucesso aí da organização. Então, é uma coisa sistematizada e não pontual, né? Os elementos básicos de um programa. Aí que eu falo que o grande problema dos profissionais brasileiros é que eles não pegam literatura básica internacional. Se eu pego, por exemplo, um livro de higiene ou de segurança, por exemplo, do National Safety Council dos Estados Unidos, ele vai definir o que são os elementos básicos de um programa. Eu tenho que ter objetivos e política da organização. Eu tenho que ter uma estrutura organizacional que tem atribuição de papéis e responsabilidades. Eu tenho que pensar na participação dos trabalhadores, que não é só CIPA, por favor, tá? Eu tenho que trabalhar a questão de comunicação e informação. Formação é o que a norma chama de capacitação, treinamento. Politicamente correta é formação. Eu vou ter que fazer identificação de perigos e riscos. Por que eu estou falando isso? Porque nos Estados Unidos, eles definem hazard da mesma forma que eu defino aquela forma completa de risco aqui, a parte qualitativa e a probabilidade também. Então, quando você pega um texto norte-americano lá, da OSHA, por exemplo, ele está falando hazard, ele está falando no sentido de risco. Então, por isso que você tem que tomar cuidado quando você pega uma literatura para ver qual é a definição que ela está sendo usada. Avaliação de perigos e riscos, a prevenção e o controle, avaliação do desempenho do programa e a documentação. Então, as pessoas, às vezes, confundem documentos com o programa em si, tá? Se você pegar, por exemplo, um programa norte-americano, o VPP, ele chama, por exemplo, de liderança gerencial, essa parte organizacional que envolve o comprometimento da administração. Não existe programa de gerenciamento de riscos sem comprometimento de quem toma a decisão, sem comprometimento de quem vai assegurar os recursos para desenvolver as ações. Se eu trabalho, por exemplo, numa instituição pública, a Fundacentro, né, e eu vou fazer o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais que não tem, tá? Casa de Ferreira Espeta de Pau. Então, se eu não tiver o compromisso da alta administração que vai me assegurar recursos para fazer a prevenção, não vai ocorrer gerenciamento de riscos. Eu tenho que ter a participação dos trabalhadores, identificação e avaliação do hazard. Eu pus hazard aqui de propósito, porque lá no americano ele entende hazard no sentido mais amplo do que essa coisa só de fonte, tá? Então, por isso que você tem que tomar cuidado com a literatura que você está lendo. Tem gente que está falando hazard só a fonte, tem gente que está falando hazard a fonte, o evento, a consequência e assim por diante, tá? Prevenção e controle do hazard, educação e treinamento, avaliação do programa. E aqui interessante, ele fala comunicação e coordenação para os empregadores anfitriões, quer dizer, você vai prestar o serviço, vai comunicar com quem você vai prestar, você vai trabalhar dentro de um outro estabelecimento. Tem os contratados, que é o contrário, você vai relacionar com quem vem trabalhar dentro do seu estabelecimento e, eventualmente, com agências de contratação de pessoal. Então, esses aqui são os elementos básicos de um sistema. O que é um sistema de gestão? É um programa mais completo, com mais complexidade, né? Quer dizer, um conjunto de elementos interrelacionados, interativos, que interagem entre si de uma organização, para estabelecer políticas é que vai dar as diretrizes, que vai dizer como é que você vai se comportar em determinadas situações, né, que vai orientar todas as condutas da organização, os objetivos, aquilo que você quer alcançar,
quais são os processos diferentes. Por exemplo, o gerenciamento de risco é um processo dentro de um sistema de gestão para alcançar esses objetivos. Se você pega as diretivas da OIT, que eu vou pedir para vocês lerem para amanhã, ela também vai falar, né, de uma política, da organização, da implementação, da avaliação e ação para melhorias. Eu vou pedir para vocês lerem esse documento aqui e ler a NR1, para vocês verificar até que ponto a NR1 está atendendo, pelo menos, os elementos essenciais que a OIT recomenda para o gerenciamento, um sistema de gestão qualquer. Se você pega a abordagem da Europa, da OSHA europeia, se você vai lá no site deles, eles têm vários folhetos, também é um processo contínuo, né? Você faz o planejamento, aqui, a política, né? Sempre começa com a política, o planejamento, implementação, verificação e ação corretiva e a auditoria do sistema de gestão para melhorar isso daqui. Vocês estão percebendo que muda um pouco as palavras, mas vocês vão ver que os elementos básicos é um processo contínuo, né, que tem os mesmos elementos desencadeadores. Aí veio a ISO 31000. A ISO 31000, ela separa quais são os princípios que vai nortear o gerenciamento de risco. Você tem que conceber uma estrutura para gerenciar riscos, não é voluntarismo, você tem que ter toda uma estrutura para fazer acontecer o gerenciamento de risco, e você tem um processo que é o gerenciamento de riscos, né? Claro que essas coisas se interagem entre si. Então, ela fala que você tem que ter uma estrutura que começa, quem for fazer tem que ter um mandato e o compromisso de fazer, concebe essa estrutura, implementa essa estrutura, que inclui o processo de gestão de risco, acompanha essa estrutura, não é o acompanhamento aqui do risco, e faz a melhoria contínua. Aqui o modelo está mais... Eu trouxe o diagrama mais antigo porque ele é mais fácil de visualizar, mas já tem uma versão mais atual da ISO 31000. Então, o que é o processo de gerenciamento de risco? Ele tem dois elementos que ocorrem a todo instante, que é comunicação e consulta, e acompanhamento, monitoração é no sentido de acompanhamento e análise crítica. Então, ele começa quando você vê o contexto, aquilo que eu vou explicar. Se você não definir teus critérios de risco, teus procedimentos de risco, teus termos que você vai usar, você não vai conseguir fazer avaliação de risco. Aí ele chama, por exemplo, na ISO 31000, ele não fala identificação de hazards ou de fontes, ele já fala identificação de riscos, análise de risco e valoração de risco, ou seja, onde você vai dar importância do risco para a tomada de decisão, e aí faz o tratamento. Então, o controle do risco é o tratamento mais a monitoração. Isso equivale, em outras normas, o que se chama controle. Você trata o risco para reduzir, eliminar, enfim, mas acompanha isso, isso chama monitoração. Você vê que a qualquer momento você pode estar fazendo uma análise de risco, você comunica, né? Às vezes você está fazendo uma monitoração, você tem informação para fazer análise de risco, né? Eu vou entrar em detalhes isso mais amanhã. O que trouxe a ISO 45000 que saiu em 2018? A mesmíssima coisa, olha, ela tem o contexto da organização, você tem que analisar o ambiente que a organização opera, fatores internos, externos, né? Oportunidades, ameaças. Aí tem a parte de liderança e participação dos trabalhadores, então você vê que é a mesma coisa do outro. O planejamento, olha que coisa interessante. Ações para abordar riscos e oportunidades. Identificação de perigos e avaliação de risco. Isso na ISO 31000 é tudo chamado de avaliação de risco. Então, quando você tem que pega uma norma, então lá na ISO 31000, você vai pegar as ferramentas da ISO 31000, que é a 31010. Ela não vai usar isso aqui, perigos e riscos. Ela fala tudo isso, avaliação de riscos. Determinação de requisitos legais e outros requisitos para ver a conformidade legal. Planejação, né? Define os objetivos e o que você vai fazer para alcançá-lo. Suporte é tudo aquilo que você vai ter que assegurar os recursos, as competências
para que você implemente esse seu plano, opera no sentido de executar, né? Vai acompanhando isso, faz a avaliação de desempenho e faz a melhoria. Então, você vê que a ISO 45001 não é muito diferente do que está no guia da OIT, né? Então, como que as organizações produtivas normalmente evoluem, né? Muitas vezes, elas partem por ações reativas, que a gente chama ad hoc, para aquela finalidade específica. Ela não tem uma ação coordenada. Teve um problema de queda ali, ele vai resolver aquele problema. Ah, teve algum problema do trabalhador, ficou com problema, com uma irritação no sistema respiratório, ele vai resolver aquilo lá. Então, ele fica atuando. Veio um fiscal, multou, ele vai tentar resolver aquilo que o fiscal multou. São ações reativas. Depois, você vai ter reações que, eu só faço a prevenção baseada no que a lei pede. Eu tenho uma NR de trabalho em altura, eu cumpro essa NR. Eu tenho uma NR sobre ergonomia, eu cumpro aquilo. Mas tem uma NR de máquinas e equipamentos que tem uma relação com ergonomia. Não, mas ele trata tudo estanque, tudo separado, né? Você tem os programas que começam a integrar todos os riscos, e aí você tem os sistemas, né, as abordagens, que podem ser os sistemas de gestão ou sistemas integrados. O que eu queria... Tudo isso daqui são atividades coordenadas. O que a NR1 está falando? A NR1 vai tratar disso aqui. Ela não obriga você a fazer uma abordagem sistêmica. Agora, o mais pode o menos. Quem tem uma abordagem sistêmica necessariamente tem que fazer isso, necessariamente tem que fazer a verificação da conformidade legal. Então, quando você vê a efetividade e a maturidade da gestão, ela tem que ter conformidade legal, ela tem que implementar esses programas integrados, mas ela vai adotar sistema de gestão para garantir o quê? Uma efetividade maior, né? Bom, conclusões preliminares, que é fundamental. Então, quando alguém falar gerenciamento de riscos ocupacionais, é um processo que vai acontecer na empresa continuamente. E o mais importante, ele é conduzido pela administração, não é pelo profissional de SST. O especialista, ele é consultor interno ou externo. Claro que ele vai fazer tarefas específicas. Então, as pessoas acham que, principalmente quem presta serviço para pequena e média empresa, acha que você vai fazer o gerenciamento de risco ocupacional. Quem vai ter que fazer é a empresa, né? E você vai dar a orientação, o apoio, a recomendação, né? Eventualmente. Então, eu trabalhei com pequena e média empresa, eu oriento como deve ser o almoxarifado de produtos químicos dele, mas ele que vai ter que construir aquele almoxarifado, arrumar aquele almoxarifado, manter ele adequadamente. Não sou eu que vou, especialista, vou fazer isso, ok? O programa, né? São formas de organizar, estruturar e documentar esse processo. Então, quando eu falo o gerenciamento é o processo, mas quando eu falo programa ou sistema, é como eu vou organizar, estruturar e documentar esse processo. Ele pode conter vários elementos, aí vai depender da complexidade da organização, dos tipos de riscos, tá? Mas cumprir a lei é o mínimo do mínimo do mínimo. Não existe programa ou sistema de gestão que não se cumprir a lei. Outra coisa, o gerenciamento é um processo documentado. Você vai ter que ter vários documentos. Mas, por favor, não é um documento. Então, aquilo que eu falei aqui, não vem alguém... Se chegar um auditor fiscal na empresa e perguntar assim, cadê o seu GRO? Ou cadê seu PGR? Quem falar isso já está cometendo uma impropriedade técnica. Ele pode chegar e, olha, eu quero o seu inventário de risco. Você fez esse inventário de risco? Mas cadê o relatório da avaliação de ruído? Você está aqui no seu plano de ação que você vai construir um sistema de redução de ruído. Cadê o teu projeto? Então, ele pode pedir documentos, mas, né, eventualmente, e aí eu vou recomendar aqui no nosso curso, você pode ter um manualzinho de gerenciamento. Eu vou dar um exemplo aqui de um manual para vocês. Agora, a gestão de riscos, ela é uma empreitada, envolve pessoas, né? Ela vai ser boa ou ruim dependendo do que as pessoas
fazem. Então, se uma pessoa não sabe identificar perigos e riscos e avaliar risco, o sistema dele pode ser uma bela burocracia, mas ele não vai ter efetividade nenhuma. Ok? Então, eu gosto sempre dessa frase. Aí, para finalizar a fala de hoje, e depois a gente abrir para perguntas, né? Eu queria ver assim, por que será, então, o PGR vai substituir o PPRA? Formalmente, não vai ter mais a exigência do tal Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, dos quais eu fui um dos pais, né? Mas o PPRA é aquela filha que caiu na vida, né? O filho que caiu na vida. Hoje tem de tudo. Então, por que ele falhou? Por que foi preciso ter uma nova NR? Né? Isso que vocês têm que refletir. Se vocês lembrarem, a raiz do problema está na forma da nossa lei. Quando vários países têm um código de SST, uma lei que organiza e depois detalha essa lei, nós tivemos em 77 a revisão do capítulo 5, que diz o que está na lei, né? E aí você tem um conjunto, inicialmente 28 normas, hoje nós estamos em 37, né? Um conjunto de normas que não estão articuladas entre si. Pelo menos durante um bom tempo não estavam articuladas entre si. Né? Nada que faz com que as coisas caminhassem juntas. Então, o cara fazia um negócio para a máquina, faz um trabalho de ergonomia, faz um trabalho para combustível, faz um trabalho para trabalho em altura, em prevenção, mas nada conversava com as coisas. Até empresas que têm sistema de gestão aqui no Brasil, ele tem um bom programa de segurança para prevenção de acidentes, um programa de ergonomia, às vezes de higiene, mas uma coisa não conversa com outra. Eu estou cansado de ver isso em várias organizações. Agora, o grande desafio que impede são práticas arraigadas. Primeiro, ações estanques, né? Que eu já falei aqui. Não se adotou a ideia de programa. O programa ficou só lá no nome, PPRA, mas ninguém aplicou isso de fato. O que eu vi, todos os documentos, a maior parte dos documentos que eu vi de PPRA por aí, não é o que eu chamo de programa. E outra coisa é a cultura da monetização do risco, né? Que envolve aí também a aposentadoria especial e os famosos laudos. E aí o PPRA foi confundido com laudo, né? Então, você vê lá, o que é o PPRA? Ele falava assim, antecipação e reconhecimento de riscos. Só que o conceito de risco lá do PPRA é o conceito de hazard. Porque ele fala, risco é o agente que tem o potencial de causar dano. Isso não é risco, é hazard. Na época, eu participava do grupo, já levantava essa questão, mas o grupo manteve risco, que era um hazard. Aí ele fala, você reconhece e estabelece prioridades e metas de avaliação e controle. Aí depois tem a avaliação do risco e da exposição, né? Aí vem uma implantação das medidas de controle e sua avaliação da eficácia, monitoramento e registro. Fala, tá parecidinho lá com o programa que você mostrou aqui nos slides anteriores. Mas eu falo uma pergunta para você. Como é que você estabelece prioridade se você não avaliou? Inverteram aí a coisa. Nem que seja uma avaliação preliminar eu tenho que fazer. Não tem como estabelecer prioridades. O que eu vou atuar primeiro, com prioridade, se eu não fizer algum tipo de avaliação. Então, já tem esse furo aqui. Né? As pessoas, por isso que elas continuaram entendendo que PPR era só fazer um relatório dos riscos e fazer recomendações de algumas medidas de controle. Né? E outra coisa, as pessoas nunca entenderam, e isso vale para a atual NR9, que está mudando e já mudou. O que é registro dentro de um programa de higiene? São os relatórios de avaliação, são os relatórios de monitoração, são as inspeções que você faz. Isso é registro. As pessoas confundiram você fazer um relatório de reconhecimento de risco e a avaliação da exposição como sendo isso um programa. Isso não é programa. Isso chama-se registro ou relatório técnico. Então, eu posso ter faço avaliação do ruído, gera um relatório técnico. É um registro. Eu faço o LTCAT é um registro. Né? Agora, PPRA não é... Ele tem registro, mas ele é muito mais amplo do que isso e as pessoas nunca entenderam. Né? Então, inclusive, a questão do documento base
hilário o que se definiu lá, né? Misturou duas coisas. Por que que o PPRA foi? Foi uma mistura da BS 8800 com um programa de higiene. Por isso que saiu essa coisa que eu chamo meio Frankenstein. Tem coisas bonitas, mas tem coisas atrapalhadas. Programa de prevenção de riscos deve conter, no mínimo, a seguinte estrutura. O programa, o planejamento anual, né? Que deve ser feito com base na avaliação de riscos. Avaliação de risco não é o documento base. As pessoas acham que o documento básico é a avaliação de risco. A estratégia e metodologia de ação, né? Como que você vai fazer isso daqui. A forma de registro, manutenção e divulgação dos dados, veja, né? A periodicidade e avaliação de desempenho do PPRA. Então, ele pode estar descrito num documento base, né? Esse documento base é algo permanente, que você revê, mas o pessoal confundiu, eles fazem lá a descrição, a caracterização, o reconhecimento dos riscos, por função, por GHE, que depois eu vou discutir, que é um conceito que o pessoal está usando aí atrapalhado, né? Então, acha que isso é PPRA, né? Então, não é PPRA, nunca foi, pelo menos de quem concebeu a norma, ok? Então, o PPRA foi visto como um laudo e não como um programa. Aí a pessoa fazer PPRA todo ano. Você não faz PPRA todo ano. O programa se atualiza, se revê, né? Ajusta, modifica, mas você não tem, você começou o PPRA, ele continua. Você pode também, você não faz avaliação de exposição todo ano. A periodicidade pode ser de 6 em 6 meses, pode ser de 2 em 2 anos. O pessoal confundiu a periodicidade de avaliação do programa com periodicidade de monitorar exposições, né? E agora a NR1 agora colocou de 2 em 2 anos. Então, eu não vou poder todo ano chegar lá na empresa, bater na porta e falar, eu tenho que fazer de novo as medições. Não é isso. Eu posso ter 2 anos para rever, mas eu posso, ao longo desse 1 ano, ter que fazer medições e assim por diante. Então, mas as pessoas entenderam como um laudo. A integração com o PCMSO não existe. Os estudos que eu fiz com meus orientandos em pequena empresa, você pega o levantamento de riscos lá do PPRA, que ele chama de documento base, mas não é o registro da avaliação. A hora que você vai ver os exames médicos pedidos, não casa. Além do que, o PCMSO tem que cuidar da parte de fatores de riscos tratados pela ergonomia, né? E que não está no PCMSO. Por isso que as empresas ficaram malucas quando veio o E-Social aí, porque elas não tinham nenhum documento que sistematizasse todos os tipos de risco. E outra coisa, dúvidas quanto ao responsável por programa. Gente, quem é responsável por programa de gerenciamento é um programa administrativo, é o empregador. É claro que esse empregador pode delegar para o SESMIT, para profissionais, alguma função, mas é sempre ele que tem que meter a assinatura dele e se responsabilizar, né? Então, não vem essa história de qualquer pessoa agora pode fazer o PGR. Não. Embora não esteja explícito, significa que a responsabilidade é do empregador. Isso que é muito claro, né, no programa. E o grande problema do PPR é que ele não previa abordagem diferenciada para pequena empresa, né? A sugestão que eu dou para vocês é dar uma espiada, né? Que eu gostaria, antes de abrir para perguntas, eu vou dar 20 minutos de pergunta, vocês dessem agora uma relida no texto da NR1, com base nesses conceitos que nós abordamos aqui hoje. Para você ver se você enxerga coisa que você não percebeu antes, se você enxerga alguma contradição, alguma inconsistência. Por favor, eu adianto vocês que tem coisa meia confusa lá. Então, vocês leiam o texto, vocês vão listar, cada um de vocês, pelo menos 3 dúvidas ou críticas que você queira fazer, traz para a sala de aula. Se quiser mandar por e-mail antes, né? Não sei se eu vou ter tempo de ler, porque eu tenho aula à noite também, tem outra turma, né? Mas você traz aqui amanhã e a gente vai selecionando algumas, põe no chat e assim por diante. E você vai ler, é curtinho, não é um texto grande, foi eu que fiz a tradução, está publicado pela Fundacentro, do documento chamado Diretrizes para o Sistema de Gestão
de segurança e saúde no trabalho. E eu quero que você veja pelo menos que elementos relevantes tem nessas diretrizes ou em qualquer programa daqueles que eu apresentei para vocês que não são contemplados pela NR1. Né? Vamos ver se vocês conseguem perceber isso daí. Né? Quando eu falo como tem que ser um programa de gerenciamento de risco, está faltando pedaço aí que a NR1 não cobriu. Então, eu quero ver se vocês conseguem, analisando esses dois materiais, identifique isso daí. Então, para amanhã só tem essa tarefa, porque depois, a partir da manhã, eu vou dar um exercício de identificação de perigos e riscos e assim por diante. Mas para amanhã vai ser isso daí, e eu vou deixar agora fazer uma... Eu falei bastante coisas provocativas, né? E eu quero ver a reação de vocês, o que vocês pensam do que a gente mencionou, se o que a gente falou aqui é novidade ou é coisa estranha. Porque vocês estão percebendo que é uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma. Então, quem estava fazendo documentozinho, eu vou fazer o documento lá de reconhecimento por função, por coisa, e recomendar umas... Isso não é gerenciamento de risco, nunca foi. A não ser empresas maiores ou empresas multinacionais que têm bons sistemas de gerenciamento de risco. O que eu vejo na maior parte por aí passa longe de gerenciamento de riscos, né? Então, vamos lá. Eu fiz bastante provocação e eu quero ver um pouquinho de respostas e já podem começar a fazer algumas perguntas, caso vocês já tenham dúvidas. Professor, eu trabalho com assessoria e consultoria, né, para pequenas empresas. E, assim, eu já comecei a pesquisar como é que o mercado está tendenciando, e o que eu estou vendo são softwares fazendo matrizes bizarras, ridículas, qualitativas, pequenas, e, infelizmente, o que a gente vai ter vai ser uma comercialização de papel, de novo, inventário de risco, com plano de ação, e é isso, infelizmente, que eu estou vendo no mercado. E vai ser aquilo que o senhor falou mesmo, a cada 2 anos. É isso que eles vão entender. A cada 2 anos tem que mexer no inventário, tem que mexer no plano de ação. Eu entendi completamente o propósito de vocês com essa mudança da NR1, mas, infelizmente, eu acho que a galera vai piorar. Eu acho que ainda vai ser ainda um pouco pior ainda que o PPRA na prática para a gente aqui das pequenas empresas. Bom, eu sou um pouco mais otimista que você. Eu acredito porque eu tenho experiências concretas de implementar isso daí em alguns setores que funcionou, né? Eu te falo, por exemplo, eu fiz trabalho com alunos meus ou em alguns setores de galvanoplastia, de fogos de artifício, que deu resultado. Então, é claro, eu só estou contando que a Fundacentro, nós estamos com uma equipe de trabalho, nós estamos desenvolvendo um modelozinho para pequena empresa. E a gente vai informatizar, então a gente vai entrar competindo no mercado com eles. Você está entendendo? Já de cara aqui no curso, a gente vai dar um esboço, tanto que o material que a gente vai disponibilizar, vocês usem como ideia, não é acabado ainda, porque a gente está construindo. Mas como a gente precisou dar o curso rápido, até para conter essas um monte de besteirol que eu já vi por aí, né? Você faz o GRO e faz o PGR. Quando a pessoa fala isso, esquece. Quem te falar isso, esquece. E um cara fazendo, eu vou fazer uma matriz de risco com 16 variáveis. Eu falei, meu Deus do céu, delirou completamente. Então, a gente vai fazer algumas propostas. E só vai funcionar depois, eu acredito, se a gente customizar esse modelo para setores específicos. Fazer um para restaurante, fazer um para... Que aí você já sugere as medidas de controle mais objetivas. Ok? É isso que os outros países fizeram. Mas sem dar esse ordenamento, né? Agora, nós temos 2 inimigos aí, que são os adicionais de insalubridade e periculosidade, né? E a gente vai tentar harmonizar com a Previdência também, porque a Previdência também tem hora que dá uma delira, né? E nas normas lá. Embora esteja no mesmo ministério, a gente vai buscar tentar compatibilizar, é um propósito da Secretaria Especial de Trabalho e Previdência, buscar aos poucos harmonizar. O problema é que mexer nas coisas que mexem interesse financeiro e como aposentadoria, isso é muito mais complicado,
Na verdade, não é nenhuma dúvida. Eu só queria também expor, como o senhor falou, tocou em vários assuntos que são para poder mexer, né? Uhum. Então, assim, eu acho que deu para entender perfeitamente o objetivo, né? E o que a NR1 ela deseja. E eu acho que é uma metodologia muito eficaz e para fazer gestão de saúde, segurança e trabalho. Agora, por outro lado também, como o PPRA foi, né, desvirtuado, vamos dizer assim, mas em relação às fiscalizações também que vão ter por parte dos órgãos fiscalizadores, conseguir entender também, né, essa situação, porque quantas vezes já chegaram em nós, como empresa, ou em outras, em clientes, em que o auditor ele pediu o PPRA e, por ter uma determinada data de elaboração, ele foi dado como vencido, né? Então, como você abordou aí a questão do prazo de validade, que na verdade é um programa, e esse programa é uma gestão contínua, né? A importância também dos órgãos fiscalizadores que vão atuar em cima das normas regulamentadoras também estarem preparados e ter essa visão de um sistema de gestão para poder também nos dar segurança jurídica que nós vamos passar para os nossos clientes ou para os nossos empregadores, né? Acho que isso é importante também, essa cultura ser implementada e ser exercida pelo Ministério do Trabalho, por exemplo, Economia, que hoje é assim, né? O pessoal também, os auditores estão fazendo cursos, né, sobre isso, porque é novidade para eles, né? Eu até fui convidado, por exemplo, nós estamos organizando, quinta-feira tem uma reunião, num plano de um curso só sobre critérios de avaliação de risco, metodologias de avaliação de risco, porque eles vão ter que julgar o que vocês fazem, né? Então, com certeza, eles vão passar por capacitação. Nem todos são profissionais de SST, daí a dificuldade, né? Diferentemente dos mais antigos, que tinham já uma experiência de SST, os mais novos não necessariamente, embora tenha muita gente boa, tá? Justiça seja feita. O grande problema que eu vejo, às vezes, é que quem nunca fez na prática, né? Eu estou falando assim, por exemplo, eu já peguei empresa, tive que fazer todo o gerenciamento, os documentos, implantar, discutir com os empregadores, com os trabalhadores, fiz medição, enfim. Então, quando você faz, você tem e você executa, você tem um olhar. Quando você nunca executou, você tende a ver de outra forma, até de ver mais fácil. Mas eu acho que isso é com o tempo, né? Por isso que no caso da pequena e média empresa, né, a gente vai tentar fazer esse modelo. Agora, eu acho assim, se você buscar uma excelência técnica, né, Daniel, eu acho que dá para peitar quando há esse contraditório, né? Eu sempre apostei nisso. Se você busca uma coisa de qualidade, busca fazer um trabalho sério, bem feito, né? E se houver contestação de algum auditor, você pode peitar e ir em frente, porque você tem sua segurança. O problema é que a maior parte também eles pedem papel e quem faz coisa copy-paste e assim por diante. Professor, uma dúvida, é a seguinte, o senhor colocou no início, né, que o serviço público tem aí já uma série de requisitos para a parte de riscos, né, nas contratações e tudo, a própria gestão de riscos, a parte de governança, enfim, só fazendo um adendo aqui para a questão da ST. Eu queria saber se vocês estão trabalhando na perspectiva de uma estratégia de comunicação desse novo modelo que está sendo proposto. Porque, conforme a colega colocou antes, a gente já começa a ver comentários assim, olha, é mais do mesmo, é só aquele documento que a gente precisa, está mudando só o nome aí. E quando a gente vai fazer um estudo, a gente vê que a proposta ela é muito interessante e ela é muito abrangente. Então, há uma estratégia específica de divulgação, é claro que eu via assistir, né, a Fundação fez lives, enfim, mas assim, a nível de governo, há uma estratégia para essa divulgação? Há ideias, mas muito pouco ainda planejado. Por exemplo, a gente atacou primeiro os profissionais, né, tanto que esse curso, a gente, por exemplo, da fundação, vou trabalhar com pequena empresa, eu quero a grande empresa, ela se vira,
Se ela quiser, ela contrata consultor, coisas do tipo. Mas a pequena empresa, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, sim, educativo do empregador, através de setores, né? Não adianta você falar genericamente, você tem que ir lá com o setor. Eu trabalho com oficinas de mecânicas, ou de oficinas de funilaria e pintura, ou lanternagem e pintura, né? Então, você pega esse setor. Então, a gente só viu que funciona quando você atua por setores ou por arranjos produtivos locais, né? Você pega lá, você que está em Juiz de Fora, pega o UBA, que é um centro moveleiro, então você faz uma ação ali em UBA. Igual a gente fez em Fogos de Artifício, em Santo Antônio do Monte, aqui em São Paulo, a Fundacentro já atuou na parte de cerâmicas. Então, o governo vai ter que ser isso aos poucos. Eu acho que o que você levantou é fundamental, eu acho que tem que esclarecer, produzir material para o empregador, porque senão ele vai contratar mal. Então, aquele profissional que está se qualificando, fazendo um serviço diferenciado, ele vai ser penalizado, né? Porque ele vai pegar o menor preço, e sempre vai ter gente que vai fazer papel. E claro que educar também os auditores fiscais para não cobrar papel, né? Ver de fato se tem uma situação de risco ou não, ok? Então, claro, isso que você colocou é fundamental. A União Europeia, ela faz, a agência europeia, todo ano ela tem uma campanha para atingir. Se vocês entrarem no site da OSHA Europa, né, ou Agência Europeia de Saúde e Segurança no Trabalho, você vai ver, ele elege temas. Um ano é só sobre produtos químicos, o outro ano é prevenção de problemas musculoesqueléticos, e ela faz um trabalho que atinge todas empregadores, trabalhadores e toda a comunidade em geral, né? Então tem que fazer. Infelizmente, o problema é que com essa aposta cada vez maior de um tal Estado mínimo, né? Você vê que você vai nos Estados Unidos, que é um país liberal, na Inglaterra, que é um país ultraliberal. Se você comparar o Health Safe Executive da Inglaterra, que tem uma população muito menor que a brasileira, dá de 10-0, né? Os Estados Unidos na OSHA tem 8 vezes mais auditores fiscais per capita do que o Brasil. E aqui ainda fala em estado mínimo, então não sei o que vai acontecer. Então, assim, dentro dessa tua fala, professor, o Brasil é muito grande, né? Eu mesmo moro numa região de fronteira, aqui no Rio Grande do Sul, não existe nenhum posto do Ministério da Economia, só tivemos fiscalização aqui em 2015, depois nunca mais os auditores fiscais voltaram. Eu já tenho clientes falando que o governo vai disponibilizar uma ferramenta que não vai precisar mais da assessoria, não vai existir mais o PPRA. Eu queria saber, assim, saber ou tentar entender como que o governo vai conseguir chegar nessas pequenas empresas. Por exemplo, uma oficina que tu bem colocasse aí. Ele é uma empresa pequena, mas ele tem riscos ocupacionais que devem ser muito bem gerenciados, como os riscos químicos ali dentro. E aí, como que o governo disponibiliza? Eu ainda não estudei sobre isso, mas como que vai ser essa ferramenta do governo para atingir essas pequenas empresas, mas igual vai ter que ter alguém que vá lá e faça a quantificação desses agentes. E como que isso vai chegar nas empresas, essa necessidade? Porque hoje o que já se tem por parte dos clientes, pelo menos aqui na minha região, é que não vai precisar mais nada disso, que o governo está desburocratizando, que não vai ter mais nada de segurança, social também só é prorrogado, não nos ajuda em nada. Então, é bem desmotivante para nós, né? Outro exemplo, PGR, até 50, lá da Rural, até 50 trabalhadores, o governo vai disponibilizar a ferramenta também. Pois é. Aí que a gente, no nosso grupo da Fundacentro, a Fundacentro é independente é vinculada ao Ministério, mas a gente pensa de forma um pouco diferente do pessoal da auditoria, né? A gente está fazendo uma análise de todas essas ferramentas que existem em outros países, como a OIRA. Depois eu posso dar uma relação para vocês entrarem em sites. Tem o Bismarck da Irlanda, a própria OSHA, tem muitas ferramentas eletrônicas de fazer avaliação de risco. O único problema é que, enquanto continuar aquelas exigências da Previdência Social
outras exigências de NR não compatibilizar, quer dizer, no plano legislativo, isso é letra morta para mim. Você está entendendo? Você vai fazer, tudo bem, vai fazer as ferramentas da OIRA, ela não preocupa com, ela tem uma característica, ela fala assim, você tem escadas, vamos supor, com escada, ela não levanta perigos e riscos, ela já fala o que você deve fazer naquela situação, se você tem aquilo lá, e o que você falta implementar. Ela é um enfoque mais proativo, que do ponto de vista da prevenção, eu concordo. O único problema é que, enquanto não mexer em certas leis aqui brasileiras, principalmente na questão previdenciária e na questão de insalubridade e periculosidade, isso vai ser letra morta, na minha opinião. Tá? E quem está fazendo? A gente está trabalhando num grupo aí grande da Fundacentro e a gente está penando, né? Nós temos um longo caminho para fazer uma genérica primeiro, que foi o caminho que a OSHA europeia fez, a OIRA fez um genérico, aí depois ele vai customizando isso para o setor. Cada país lá elegeu um setor, um cabeleireiro, salão de beleza, por exemplo, outro elegeu padaria, outro elegeu oficina mecânica, enfim. E foi fazendo e socializando. Mas mesmo assim tem algumas imperfeições. Eu acho que isso vai acontecer com mudanças culturais. Eu visitei assim vários países, empresas de pequeno porte. Eu fui no Quebec, por exemplo, no Canadá. O nível de conscientização do empregador lá é anos-luz do nosso. Ele faz porque ele acha que tem que fazer. Ele acha que não pode ter um ambiente nocivo aos empregados dele, porque ele vive numa sociedade que você não pode ter um ambiente quase que indigno, né? Então, eu acho que isso acompanha também o processo cultural, né? Na medida que você vai avançando na agenda da cidadania, por exemplo, eu fui na China no ano 2000 para fazer a avaliação das condições de saúde e segurança no país, né? Participei de uma equipe internacional. As condições eram muito precárias. À medida que a China está desenvolvendo, está havendo pressão da própria sociedade por melhorias de condições. Então, tem coisas que só vai resolver com o tempo mesmo e com o amadurecimento da sociedade como um todo. Não acho que é uma ação pontual, né? Agora, a gente vai tentar fazer sempre as empresas que têm alguma situação de risco importante, ela sempre vai precisar de algum apoio de profissional, né? Agora, que esse profissional também não fica só fazendo faz de conta, vender papel, né? Porque aí é complicado. Estou muito contente com as perguntas que foram feitas, porque eu sou uma ex-cozinheira, estudante de saúde e segurança do trabalho. Estou muito contente de não ter aprendido e aplicado o PPRA. E estou feliz também por estar participando desse processo aí da implementação da nova NR1 do PGR. Por quê? Porque a cozinha é um antro de acidentes, sempre foi visto assim por mim. E eu ficava um pouco revoltada porque não tinha nenhum tipo de preocupação com a segurança. E quando eu, funcionária, falava alguma coisa, parecia que eu era chata, que eu era muito detalhista, essas coisas assim. Tanto pelos meus colegas quanto pelo meu empregador. Só que eu não tinha base para explicar nada do que eu aprendi até hoje sobre risco, sobre prevenção. Eu não tinha essa base, eu estou tendo agora na escola. E eu acredito que isso veio para mudar, sim. E quanto aos papéis que foram levantadas, as problemáticas aí que não vai mais precisar do PPRA e agora, e o governo vai bolar aí um modelo, eu acredito que o papel, hein, porque eu não posso afirmar porque eu ainda não sou uma profissional, mas eu acredito que o papel está no técnico de segurança do trabalho, é o papel do segurança conscientizar, mudar essa cultura de fazer porque é obrigatório, de fazer porque vai ter fiscalização, porque vai gerar multa, né? É o papel do técnico, o papel agora mudou, tá no técnico, é ali onde se ele pensa que ele pode não ganhar mais prestando serviços de assessoria e consultoria, está muito errado, porque o papel fundamental com essa nova, com o PGR, eu acredito que seja a conscientização.
tanto do trabalhador quanto do empregador. Porque enquanto não houver conscientização, vai ser só papel mesmo. Eu ouvi algum colega comentar, porque vai virar papel de novo. Vai virar papel se não houver conscientização. Se eu me formar como técnica e agir no mercado, se eu for lá vender um papel, e se eu não for conscientizar, porque a partir do momento que nós sabemos os riscos, eu como cozinheira, eu nunca soube que se eu cortasse o dedo, era necessário formular, enviar um comunicado de acidente do trabalho, por exemplo. Eu já sofri tantos acidentes, então, quer dizer, o funcionário não tem o conhecimento, né? Mas a partir do momento que tem o conhecimento, que nem o senhor falou na China, as pessoas, as coisas vão desenvolvendo, as pessoas vão tomando conhecimento. A partir do momento que toma conhecimento, passa para ação. Eu quero, eu preciso disso. E aí é que as coisas vão mudando, né? Então, eu estou muito feliz por isso. Ok. Bom, gente, a aula termina aqui. Se vocês tiverem dúvidas, eu gostaria que vocês lessem criticamente a norma, trouxessem questões, porque é uma oportunidade que vocês estão tendo de discutir, não é só comigo, discutir com outros colegas que possam ter experiências também e possam compartilhar com vocês, né? Eu não conheço todos, conheço um ou outro aqui, mas eu sei que são pessoas que têm uma vivência aí que possa compartilhar, tá? Então, amanhã, dá uma folheada nos manuais. Eu queria só para vocês, eu coloquei lá uns modelos, eu acabei não mostrando aqui durante a aula, mas modelos de uma empresa maior, que tem, como que é o manual de saúde e segurança deles, para vocês. Eu acho que vocês têm que se inspirar em coisas boas, tá? E aí depois construindo com o tempo a solução de vocês, tá bom? Então, eu despeço de vocês aqui. Se não tiver mais nenhuma pergunta, deixa eu ver aqui. Nós estamos com 53 participantes. Espero que... A gente precisou desse papo inicial, gente. Eu não sei, para harmonizar, para ler a norma. Depois nós vamos resolver os problemas mais práticos, principalmente a partir de sexta-feira, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês, de terem ficado aqui. Amanhã, 8 horas em ponto, a gente começa, se Deus quiser, se todos nós estivermos bem.